Cuidado! Você sabia que a sua acomodação corre risco, nesse momento, de cair em algum golpe? Olha, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas uma coisa eu te garanto, você não quer aprender isso da pior forma, na própria pele. Por isso, eu gravei esse vídeo para que isso nunca aconteça com você. Então vamos lá? Olha, eu até coloquei uma roupa mais séria, primeira vez que eu gravo de camisa social, porque o assunto é sério e eu quero trazer aqui esse tema, essa pauta, porque eu acho muito importante que isso não aconteça ou aconteça o mínimo possível. O que eu puder fazer para que isso não aconteça com outras pessoas que também trabalham com hospedagem e se servir para outro ramo, enfim, eu vou fazer, porque isso é importante, você vai entender por que aqui, ó, nas consequências. Aproveitando que eu já vim aqui, eu montei a agenda de hoje. Para falar sobre golpe, a gente vai passar por esses 4 pontos, porque eu quero conteúdo completo para você. Aproveitando, eu tenho 2 recados para dar, que são recados que eu esqueço de falar nos outros vídeos, mas são extremamente importantes. O primeiro recado é o seguinte, não sei se você já reparou, mas nos outros vídeos que eu produzo, no conteúdo em geral, nos vídeos eu me refiro aqui no YouTube, mas também nos conteúdos que eu coloco no Instagram e no Facebook, eles têm 2 objetivos. O primeiro dele é o seguinte, é fazer com que você consiga aumentar o faturamento da sua hospedagem, tá? Da sua acomodação. Então, todo o conteúdo eu tenho esse foco. No caso de hoje, também tem esse foco, porque se você cair em golpe, provavelmente você vai perder esse faturamento, mas é muito mais pensando no negócio como um todo. Vai um pouco além desse meu objetivo, porque eu sei que isso fortalece o nosso meio como um todo, tá? E o outro objetivo, né, quando eu gravo vídeo conteúdo, é fazer com que você consiga avaliações maiores, avaliações mais expressivas, porque eu sei que isso vai te ajudar no negócio. Esse é o primeiro recado. O segundo recado é o seguinte, eu acabo esquecendo, mas gente, é super importante que você curta o vídeo, que você se inscreva no canal, porque essa é a forma de você retribuir esse conteúdo, para eu saber se vocês estão gostando e continuar fazendo isso daqui, ó, gratuito, e entregando todo o meu melhor aqui de coração, também trazendo bastante da minha experiência desde 2016 administrando, conversando e tendo troca com outros anfitriões e administradores de pousada para deixar esse conteúdo mais rico, tá bom? Então o que eu te peço é, se inscreve no canal, curte o vídeo, porque assim você me ajuda e você me estimula a continuar fazendo isso, combinado? Então vamos ao que interessa agora, que é o seguinte, eu trouxe esse símbolo que eu chamo de warning, tá? Eu não sei a melhor tradução para o português, mas é aquele símbolo proposital para te chamar atenção. Por quê? Porque golpe é uma coisa bem delicada, você vai entender isso melhor nas consequências, e o meu papel aqui é passar minha mensagem adiante, dar a mão para outros anfitriões, outros administradores de pousadas, seja a acomodação que for, para que isso não aconteça ou aconteça o mínimo possível. Cada golpe que acontece, quem sai perdendo não é a pessoa que sofreu o golpe, mas o negócio como um todo. Então eu me sinto na responsabilidade de vir aqui e entregar esse conteúdo para você, porque eu tenho certeza que se você assistir até o final, você vai ligar um alerta e vai ficar mais fácil para você identificar, tá certo? Então o que a gente vai fazer? Aqui na agenda, quais pontos a gente vai passar? Primeiro é o seguinte, como os golpes acontecem? Eu vou te apresentar o contexto, o que faz ele acontecer, como que é a dinâmica dele, tá? Para você entender, eu vou falar qual é o golpe, para você entender, para você visualizar. Se não aconteceu com você, eu imagino que você já tenha escutado alguém reclamar, algum colega de profissão, algum outro anfitrião, enfim. Mas é importante você entender mais no detalhe, porque isso pode te ajudar quando acontecer alguma suspeita com você, alguma tentativa de golpe com o seu negócio, tá certo? Então, primeiro eu vou te revelar a cara do golpe. E depois o que eu vou falar? Algumas características em comum, que a gente já começa a ligar os pontos. Então os bandidos que fazem esse tipo de golpe, eles têm um modus operandi, tá? E aí eu vou trazer isso para você, porque então isso daí já não tá me chegando muito legal. Tem alguns pontos em comum que é possível ligar. Terceiro, como evitar? A partir do momento que você entende as características, você sabe a cara do golpe, você entende as características, você já pode ligar um alerta e sempre jogar na defensiva. Você pode criar estratégias para mitigar ao máximo o golpe. Então aqui eu vou te dar esse senso crítico, essa abordagem que vai ser o suficiente para você pelo menos ligar o alerta e falar, tem alguma coisa acontecendo. E aí você pode pensar a melhor forma de evitar isso. E por fim, para fechar, eu vou explicar as consequências que cair no golpe podem causar. Como eu te falei, vai muito além do golpe em si. Isso é prejudicial para o negócio como um todo.
Até porque, no caso de aluguel de temporada, por exemplo, muitos proprietários tocam o negócio. E quando acontece alguma experiência ruim, como um golpe, isso é o suficiente para mexer com a cabeça deles e eles até repensarem se continuam fazendo o que fazem. Tira um pouco do prazer de tocar o negócio. Mas isso daí eu vou tratar com mais profundidade aqui nas consequências, tá bom? Então vamos começar com como os golpes acontecem e eu já vou direto ao ponto aqui que é o seguinte. Aonde que está o ponto mais frágil, tá? Aonde que está a concentração desses golpes. E aí, não sei se você já imaginou, mas é no cartão de crédito. O cartão de crédito é o grande vilão, entre aspas, quando a gente fala de golpes. Então o cartão de crédito é o seguinte, você pode receber reservas pagando com cartão de crédito, tanto através de plataformas, quanto através de reservas diretas. Deixa eu explicar um pouquinho melhor isso para você. No caso da sua pousada, por exemplo, se você tem um site próprio e se é possível reservar direto nesse site próprio, você pode aceitar cartões de crédito, certo? Isso para aluguel de temporada também. Se você tiver um site, um motor de reservas, você pode aceitar cartão de crédito. Você pode aceitar reservas diretas por cartão de crédito, beleza? Então você está suscetível a isso tudo que eu vou falar aqui. No caso de plataforma é o seguinte, algumas plataformas não são as responsáveis por fazer a transação financeira. No caso do Airbnb, o Airbnb, sim, ele é responsável por fazer a transação financeira e ele fica com o ônus, com o risco dos golpes, que, claro, acontece, mas a gente não vê. Isso é invisível aos nossos olhos. Tanto que esse é um diferencial da plataforma. Mas no caso da Booking, por exemplo, da Expedia, pelo menos há um tempo atrás, da Vrbo e de algumas outras plataformas, o responsável pela transação é o proprietário. Na verdade, deixa eu só fazer um adendo. Na Booking, dá para fazer das duas formas. Ou a Booking ser responsável pelo pagamento, ou o proprietário. Então, dependendo da plataforma, você, administrador da acomodação, é o responsável em fazer o pagamento. A plataforma fica ali como um intermediador de quem tem a acomodação, de quem administra, com quem quer alugar, com quem quer reservar, tá certo? Então, é possível você fechar reservas por cartão de crédito, tanto diretas, no seu motor de reserva, no seu site, você pode aceitar, quanto via alguma plataforma. Algumas plataformas, como eu falei, o pagamento é pela plataforma, como é o caso do Airbnb, do TripAdvisor, e outras, elas ficam como intermediadoras e você tem que fazer a cobrança do cartão. E aí, você cobra o cartão de crédito direto do cliente, certo? Então, beleza. Esse é o primeiro ponto que é importante a gente alinhar aqui para que faça sentido isso tudo que a gente vai passar. O segundo ponto é o seguinte, quando você cobra por cartão, você tem duas formas de fazer a cobrança. A primeira forma, que é a forma mais segura, no sentido de risco de golpe, é a por maquininha. Maquininha é quando você vai no hotel, na sua pousada, e aí o hóspede vai chegar lá e ele passa o cartão ali, ele coloca na maquininha. Nesse cenário, é mais seguro, o risco de golpe é mais baixo, praticamente zero. Só que, o que acontece na maior parte dos casos do aluguel de temporada? A cobrança é remota, a cobrança é online. Muitos administradores de temporada, como é o meu caso, por exemplo, faz a cobrança à distância. Então, é o tipo de cobrança que eu chamei aqui de cobrança online. Só que o que acontece? Esse tipo de cobrança é uma cobrança mais suscetível, mais frágil, mais exposta. Por quê? Porque como é feito online, as possibilidades de ter uma fraude, de ser um golpe, são maiores. A partir do momento que você aceita cartão e você faz a cobrança online, até porque, como eu falei, isso é mais no caso do aluguel de temporada, os anfitriões, os administradores de imóveis nem sempre encontram com os hóspedes, que é meu caso, por exemplo, você faz a cobrança online. Por quê? Porque isso faz parte do negócio. Você quer aceitar cartão, para isso ser viável, você faz a cobrança online e até aí tudo bem. Então, a gente já falou o seguinte, a gente já entendeu que dá para aceitar reservas por cartão de crédito, tanto direto quanto plataformas, dá para receber reservas por cartão desses dois tipos, e que dá para cobrar com a maquininha e online. E isso faz a diferença quando a gente trata de golpe, porque quando é com maquininha, o risco de golpe praticamente se reduz a zero, tá certo? Mas quando é a cobrança online, que é a cobrança à distância, igual, por exemplo, quando você faz uma compra no iFood, uma compra no Mercado Livre, é a cobrança à distância. Você coloca os dados ali, cobrança online, desculpa. Tá? Então, nesse tipo de cobrança, no cartão de crédito, a operação, a transação financeira é mais frágil, mais exposta. E aí, o que acontece? Tem uma modalidade de crime que chama estelionato.
Eu tinha até escrito estelionatário, mas na verdade estelionatário é quem comete o estelionato. E aí, assim, eu não vou saber explicar de forma jurídica o que é um estelionato. De forma leiga, vamos dizer assim, é o seguinte: uma pessoa que, de forma ilícita, consegue tirar vantagem, normalmente essa vantagem é financeira, de uma situação, deixando normalmente duas partes prejudicadas. E deixa eu explicar isso melhor para você. O que acontece? Vamos supor que alguém clone o seu cartão. Se alguém clonar o seu cartão, esse alguém pode usar as informações do seu cartão para, por exemplo, fazer uma reserva. E aí, quando chega a reserva para mim, né, na plataforma, a reserva pode chegar em seu nome e vai estar no seu cartão, que foi clonado. E aí, quem sai prejudicado nessa história? Quem está recebendo a hospedagem e a pessoa que teve o cartão subtraído, tá certo? Só que o que acontece é o seguinte: o subtraído não, nesse caso o clonado. Só que o que acontece é o seguinte: quando você faz esse tipo de compra online, você tem o direito de contestação da compra, que é quando você não reconhece, que é o que eu chamei aqui de chargeback. Chargeback é o termo em inglês para a palavra estorno. Então, se você tem um cartão clonado, se você tem um cartão roubado e alguém usa o seu cartão para uma transação online, você pode ligar para o operador do cartão e falar: eu fui roubado e estou usando meu cartão indevido. E aí a sua operadora do cartão vai verificar e vai falar com quem fez a cobrança que foi usada indevida. Então, o que já aconteceu comigo? Eu recebi uma reserva em nome de Felipe, e aí, na verdade, eu pedi para o Felipe me enviar a foto do documento, a foto do cartão, ele me enviou tudo que eu pedi. E aí, beleza, eu fiz a cobrança do cartão, ele se hospedou, passou alguns dias depois da hospedagem, chegou uma solicitação de chargeback, de estorno, dessa reserva, explicando que, na verdade, o cartão não era do Felipe. E aí parece que esse estelionatário, ele falsificou os documentos, ele me enviou, então teoricamente estava tudo certo, mas na verdade o cartão era de uma mulher que chamava Miriam. Ou seja, eu caí num golpe. E, inclusive, eu até levei esse caso para a justiça, tá correndo nesse momento, tá? Mas enfim, o fato é o seguinte: o estelionatário, né, com um golpe conseguiu tirar vantagem de duas partes, tá certo? De quem está hospedando e da pessoa que sofreu, foi vítima, né, do estelionato, tá certo? Então, quando a gente fala de cartão de crédito e de golpe, a gente está falando de estelionato na maior parte dos casos. Estelionato pode ser roubo de cartão, pode ser clonagem de cartão, tem vários tipos de atividades criminosas que um estelionatário pode cometer. Esse tipo de golpe é o mais comum quando a gente está falando de acomodação, de hospedagem, tá certo? Inclusive eu quero falar o seguinte: deixa aqui nos comentários se já aconteceu alguma coisa com você, um golpe desse, se já tentaram aplicar com você, ou se você conhece alguém que já passou por isso, certo? Vamos um ajudar o outro e vamos fazer essa corrente do bem, porque o nosso negócio, a gente precisa dessa união, tá? Eu costumo dizer que quando eu gero um conteúdo aqui para aluguel temporário, para pousada, eu estou ajudando a comunidade como um todo. E eu peço que você faça a mesma coisa, combinado? Deixa um comentário aqui, tá? Se você conhece alguém que já passou por isso, se você já passou por isso, se você já sofreu alguma tentativa. Só que o que acontece? O chargeback, eu estou chamando de chargeback porque é o seguinte: se você nunca recebeu um e-mail com chargeback, você não sabe o que é um trauma que eu tenho quando eu recebo um e-mail com chargeback. É porque hoje eu já estou parando de aceitar cartão, então praticamente reduzi esse risco a zero, mas quando chegava o e-mail da Cielo com título contestação de compra, chargeback, meu coração já ia na boca. Só quem passa por isso sabe o que eu estou falando. Se isso não aconteceu com você, agradeça, porque você não vai querer, eu tenho certeza. Só que o que acontece com o chargeback? Mesmo algumas transações que foram devidas, o cliente, se foi online, que é 100% do meu caso, quando eu aceitava cartão, ele tem o direito de fazer. Só que quando o cliente cancelou, tinha uma taxa de cancelamento, ele deveria pagar pelo cancelamento. Só que o que acontece? Você vai explicar isso para hóspede? Alguns hóspedes não aceitam, por mais que esteja claro ali na Booking, por exemplo. E aí você dá abertura não, ele tem a possibilidade de ligar para o operador de cartão e falar o seguinte: eu não reconheço isso, por mais que a transação tenha sido legítima. Assim, esse tipo de caso é contornável. A Booking, por exemplo, gera um documento explicando que realmente deveria ter aquela transação, mas é uma dor de cabeça que você não quer passar. Vai por mim. Então, o chargeback
não é só ruim no caso de golpe, porque quando você faz cobrança por cartão online, você está exposto a isso. Quer ver outra coisa que acontecia? Que não é necessariamente um golpe, mas traz uma dor de cabeça por causa do chargeback? Eu vou dar um exemplo do que já aconteceu comigo. Tinha um período que eu pedi na Book 50% do valor da reserva, faltando 30 dias para o check-in, e os outros 50% tinha até o dia do check-in para pagar, certo? Beleza. Só que o que aconteceu é o seguinte, às vezes o hóspede fazia a reserva, né? E aí, faltando os 30 dias, eu cobrava e ele não lembrava. E quando aparecia lá a cobrança no cartão, às vezes não era claro que era 50% daquela estadia, daquela reserva que ele tinha realizado há algum tempo. E aí, ele, não lembrando de onde vinha aquela cobrança, ligava para o banco e falava que não sabia de onde era aquela cobrança. E aí, de novo, chargeback. Esse é o tipo de situação, mais uma vez, que dá para contornar? Dá. Mas isso traz uma dor de cabeça, tem que explicar para o cliente, você tem que parar o que está fazendo, você tem que recolher documentos, você tem que responder o e-mail. Enfim, é uma situação que tira o nosso sono. Então, por isso que eu falo, você não quer passar por isso. E essas palavras, se tem uma palavra que causou trauma, aqui para mim foi chargeback. Mas por conta de uma mudança de estratégia que eu tive, eu vou passar ela aqui com vocês, eu não estou mais com esse problema, tá bom? Então é isso. O primeiro grande vilão, assim, o foco dos golpes está claro que está no cartão de crédito. Por conta da cobrança à distância, a cobrança online, e aí tem muitos tipos de golpes que estelionatários cometem. Como eu falei aqui, clonagem e roubo de cartão, por exemplo, tá certo? Só que não é só com cartão de crédito. E aí também entra com transferência. Transferência é diferente, óbvio, de cartão de crédito, tem outra faceta, tá? E eu vou falar aqui as principais para vocês, como esse golpe se apresenta. Aí no caso das transferências, o foco dos golpes está nesses dois estilos de reserva. O primeiro são as reservas diretas, ou seja, o cliente quer pagar direto com você, o cliente quer fazer por fora da plataforma. Principalmente não, mas tanto quanto extensões. Extensões o cliente, o hóspede, está na sua acomodação, independente da forma que ele te encontrou, se foi pelo Airbnb, se foi indicação, enfim. Então o cliente está na sua acomodação, e durante a estadia, ele fala que quer ficar mais, tá? É isso que eu estou chamando aqui de extensão. Então, no caso de transferência, o foco dos golpes estão nessas dois tipos de reservas. Quando é direto com você, não tem intermédio de plataforma, ou quando a reserva ela é estendida, quando o cliente pede para ficar mais tempo. Você vai entender melhor isso daqui a pouco. Mas, por que meio acontece esse golpe? Tem duas formas. Ou é online, ou é através de caixas 24 horas, tá? Dos bancos. No caso de transferência, os golpes acontecem com duas caras, tá? Eu vou mostrar para vocês uma a uma, que são as principais. A primeira é o seguinte, é agendamento de transferências. Porque eu só preciso fazer um parênteses. Esse tipo de golpe era mais frequente antes da criação do Pix. Por quê? Porque antes da criação do Pix, se os bancos fossem diferentes e fosse dia de semana, depois das 5 horas da tarde, só cairia no dia seguinte. Então o que acontece? Pensa no seguinte cenário. O cliente quer entrar amanhã, tá? E aí você fala para ele, para você entrar, você precisa pagar o valor da reserva, o valor X, beleza. Aí vamos supor que já são 6 horas da noite. E aí você fala o que pro cliente? Transfere aí para mim. Aí o cliente fala, beleza, me passa os dados bancários. Aí como os bancos podem ser diferentes, o que ele faz? Ele pode fazer um agendamento de transferência. E aí beleza, ele te envia um comprovante, o comprovante é de agendamento. E o pior é o seguinte, muitos casos, se você abrir o aplicativo, vai estar lá nos lançamentos futuros esse valor. Então você olha aquilo e você fala, não, realmente o valor está para entrar. Só que o grande pulo do gato, a grande malandragem, é que agendamento você pode cancelar. E aí o que o estelionatário pode fazer? Ele pode programar a transferência para você amanhã. O pior de tudo, essa transferência pode aparecer como lançamento futuro na sua conta, no seu banco, e aí ele pode cancelar. E aí, se for, como eu te falei, uma reserva de um dia para o outro, você, beleza, recebeu o comprovante, você vai dar as instruções para ele, e aí ele vai entrar e você vai entender que alguma coisa estranha aconteceu, que o dinheiro não bateu. E aí, até isso desenrolar, ele já está no apartamento, já está no imóvel, já está na acomodação. E aí isso já pode gerar uma dor de cabeça, tá certo? A partir do momento que ele entrou, e aí isso daí pode se desdobrar em muitos outros cenários. Por exemplo, imagina que isso que eu estou te falando é sexta-feira. E mais uma vez, isso daqui era mais comum quando não tinha Pix. Hoje, qualquer dia, qualquer horário, qualquer banco, a transferência é na hora. Mas quando não tinha Pix e a reserva é para entrar no sábado, para bancos diferentes, a transferência só ia cair na segunda-feira. Vamos supor que a reserva é de uma semana.
Aí o cliente fala para você, não, mas olha só, eu vou entrar sábado, eu vou ficar até outra sexta, o dinheiro vai cair na segunda, pode ficar tranquilo. Tem muitos anfitriões, muitas pessoas bem intencionadas, administradores, que acreditam, né? E normalmente o estelionatário deve ter uma lábia diferenciada. Então esse tipo de golpe acontece. E principalmente nos casos que aparecem para você como lançamento futuro, que isso dá mais segurança ainda. Tá certo? Uma vez eu fiz uma live com a Camila, ela tem uma acomodação, né? Ela administra um imóvel por temporada, agora até 2, que ela comprou um novo. E aí ela me contou de uma situação que a pessoa fez a transferência para ela, ficou fazendo meio que um terror psicológico falando que precisava daquele dinheiro, ela viu esse valor no lançamento futuro e ela cogitou fazer uma transferência para devolver esse dinheiro para o cliente. Tá, eu estou resumindo aqui para você, mas o que importa é a moral, que é o seguinte, a pessoa faz, ela simula que faz a transferência, isso parece verdade para você, mas ele pode a qualquer momento cancelar, né? A transferência, se não me engano, acontece 9 da manhã no dia seguinte, então até às 8 do outro dia ele pode deixar lá, tá certo? Então essa é a primeira modalidade dos golpes por transferências, que é o agendamento, que na verdade não acontece, é só agendamento mesmo. E aí a segunda coisa, isso aqui já aconteceu comigo, na verdade é o seguinte, um dos apartamentos que eu administro, eu peguei de um parceiro meu na época, um sócio que trabalhava comigo na época, isso foi em 2018, 2017. O que aconteceu? O cliente, ele reservou pela Booking e ele ficou, se não me engano, era 3 ou 4 diárias. E aí chegou na última diária dele, no último dia ele falou, ô fulano, eu quero ficar mais tempo aqui. Aí o meu amigo na época que estava tocando falou, beleza, é tanto. E ele falou, não, beleza, amanhã eu vou ao banco e depositar e te mando comprovante. Aí tá, o que aconteceu? Esse dia que ele falou que ele queria ficar mais tempo, era o último dia da estadia. Aí ele falou o seguinte, ó, então amanhã eu vou no banco, vou fazer o depósito e te mostro o comprovante. Aí, meu amigo, beleza. O que aconteceu? No dia seguinte, o indivíduo lá, o hóspede, foi no banco e mandou a foto de um comprovante impresso mesmo. O rapaz foi na boca do caixa, o hóspede fazia o depósito. Só que depois a gente foi descobrir o seguinte, primeiro, o comprovante estava dobrado. Então, quando você faz um depósito no banco, primeiro que o depósito só cai no final do dia. E segundo que sai um papelzinho, o comprovante é um papel, e no final desse papel tem uma observação que é o seguinte, ó, os valores que constam aqui não são necessariamente verdadeiros, porque a pessoa pode escrever que está depositando R$500 e botar uma nota de 50. Então passa por uma conferência. E o que o estelionatário fez? Tirou uma foto com essa parte dobrada. E na hora que você recebe, é difícil desconfiar. Agora que eu tô falando fica mais fácil. Agora que eu passei por isso, beleza. Mas na hora é complicado. Você acha que é aquilo mesmo. Aí beleza, o que aconteceu? O hóspede mandou o comprovante pro meu amigo, ele ficou tranquilo. O hóspede falou o seguinte, ó, como eu fiz o depósito no banco, a transferência só vai ser feita no final, porque tem a conferência. Beleza, meu amigo todo bem intencionado, falou ok. Resumo, o dinheiro não caiu, no dia seguinte o hóspede deu uma outra desculpa, falou que ia ver o que estava acontecendo. Resumo da ópera, o hóspede conseguiu enrolar o estelionatário, ficou um pouquinho mais de tempo. Hoje, mais uma vez, com o Pix, isso fica um pouco mais complicado, essas desculpas. Mas os estelionatários sempre vão ter um argumento, uma justificativa para te fazer acreditar, tá bom? Então, essa é outra forma que tem, o comprovante de depósito na boca do caixa, porque ele imprime um papel e aí você acredita que aquilo aconteceu. E o que eu quero te deixar alerta é o seguinte, é porque você ouvindo de mim essas situações, eu explicando, pode parecer muito óbvio, muito bobo, mas quando isso acontece, quando você não está preparado, você nem sente que caiu no golpe, tá? Então eu estou vindo aqui passar essas situações para vocês, porque vocês podem agora ligar um alerta, tá? É o que eu te falo, a gente não tem aquele senso de susto de o que está acontecendo enquanto a gente não passa por aquilo, tá? Eu não quero que isso aconteça com você porque isso traz algumas consequências que não são legais e eu já vou te explicar daqui a pouco. Então, essas são as duas principais modalidades de golpe por transferência. E é o que eu estou te falando. Agora, com o Pix, facilitou, né, os pagamentos, transferências e, ao mesmo tempo, dificultou esse estilo de golpe. Mas isso acontece, isso pode acontecer e principalmente o seguinte, o que a gente tem que levar em consideração? O que acontece? Muitos administradores de temporada, principalmente, são os próprios proprietários. E muitos proprietários já têm uma idade avançada, ou seja, não tem muita intimidade com a tecnologia. Por esse fato, eles ficam mais suscetíveis a esse tipo de golpe, tá? Porque para muita gente, fazer o depósito na boca do caixa 24 horas ainda é uma coisa comum, ainda é uma coisa ali do dia a dia, tá? Então, por mais que o Pix pareça que resolveu, e de certa forma até coloca um ponto final nisso, mas tem algumas pessoas que ainda estão muito familiarizadas com esse tipo de modus operandi, tá bom?
E por que eu coloquei cheque sem fundo aqui? Eu coloquei cheque sem fundo pelo seguinte: quando eu estava montando a aula, isso me veio na cabeça. Porque a modalidade desse golpe, que é o agendamento da transferência e o comprovante do depósito, me lembra um pouco cheque sem fundo, porque no final das contas é tudo documento, é papel, né? Só que, na verdade, no fundo não tem transação, ali está vazio. Então me lembra um pouco esse conceito de cheque sem fundo. Na verdade, você está fraudando uma coisa que não aconteceu, tá certo? Então me lembra um pouco, eu botei cheque sem fundo porque eu acho que isso ajuda a gente a deixar isso mais forte, isso mais grudado na nossa cabeça. Então o que eu quero com isso? Quando vier alguma coisa na sua cabeça com relação a esse tipo de golpe, você lembrar do cheque sem fundo, do conceito, que é um papel, ali é um documento, mas no final das contas não está acontecendo nada. Agora a gente já falou, vamos só fazer uma recapitulação, tá certo isso? Vamos lá, a gente falou de cartão de crédito, a gente falou de transferência, como que é a faceta, como que esse golpe acontece, tá? Só que agora a gente vai para um ponto importante, que é quais são as características de estelionatário, de pessoas que aplicam esse tipo de golpe. Eu estou trabalhando no setor de hospedagem desde 2016 e assim, já aconteceu comigo algumas vezes, né, tentativas de golpe, já caí em alguns golpes, de fato. Inclusive, como eu falei, eu tô na justiça com um desses golpes, porque no meu entendimento a Booking também tem que se responsabilizar sobre isso. E eu consegui identificar algumas características em comum, né, com todos os golpes. Também depois de conversar com algumas pessoas que trabalham, que passaram por experiências, né, de golpes parecidas, eu consegui ligar alguns pontos. E agora eu vou trazer isso para você, porque isso é importante para você, ó. Isso é importante para você, ó, ligar o alerta, tá bom? Então, quais características eu identifiquei em comum das pessoas que tentam aplicar esse tipo de golpe? A principal característica é o tempo, é a pressa, tá? Por que isso? Porque você pensa comigo, se o estelionatário cometer um crime, vamos supor que clonou um cartão, roubou um cartão. Se ele cometer um crime, a pessoa que foi lesada, em algum momento, vai tomar alguma atitude. Vai pedir um outro cartão, vai cancelar. Então, o que acontece? Essas pessoas que cometem crime, elas têm pressa, porque sabem que o tempo que elas têm não é longo, no sentido que a pessoa que foi lesada vai tomar alguma atitude. E provavelmente essa atitude é cancelar o cartão, fazer alguma coisa nesse sentido, tá certo? Então, o tempo é o fator principal nesse tipo de crime. E ele aparece de várias formas. Você vai entender o que eu tô falando. Primeira coisa, normalmente, e esse é o padrão que eu identifiquei demais, assim, na grande maioria, é reserva de última hora. Por que reserva de última hora? São dois motivos. Primeiro é o seguinte, a probabilidade do crime se concretizar é maior. Porque você concorda comigo que é mais fácil ele conseguir usar o cartão que ele clonou na primeira hora depois do crime do que depois de 3 dias, 5 dias, 7 dias, que provavelmente depois de um intervalo grande, a pessoa que foi lesionada, que teve o cartão clonado, já tomou alguma atitude. Então, assim, quanto mais próximo, maiores as chances de funcionar com ele. Então, quando chegar uma reserva de última hora, você tem que ligar já uma suspeita. Outra coisa que eu não coloquei aqui, mas que me veio o estalo agora é o seguinte, reservas normalmente curtas. Porque imagina o estelionatário fica 1 mês no seu imóvel, na sua pousada. Nesse meio de tempo, o dono do cartão já pode ter reclamado da compra, né? O problema já pode ter estourado. Então, assim, dificilmente um estelionatário vai fazer uma reserva muito longa, porque sabe que o tempo está correndo e isso pode voltar contra ele, tá certo? Pressa urgência. O que acontece? Estelionatários, pessoas que cometem esse tipo de crime, costumam ser muito bons em pressionar os anfitriões, os administradores, para tomar uma decisão rápida. Porque você imagina o seguinte, a reserva é amanhã. Vamos supor que seu calendário está aberto. Vamos supor que agora são 8 horas da noite. Chega a reserva para amanhã. Aí vamos supor que seu horário de check-in é 11 da manhã. Pô, o cara fez 8 horas da noite. Aí você pede para ele transferir. Aí beleza, vamos supor que ele transfere, fala que não tem Pix, que não cadastrou o Pix, e aí só pode fazer transferência. Aí a história do agendamento. O que você vai falar para ele? Você não vai dar as instruções, você vai falar que vai esperar cair? Entendeu como é difícil? E esse tipo de criminoso, eles são muito bons de persuasão. Então eles vão falar, cara, olha, eu tô entrando com criança, eu preciso que você me ajude com isso, cara, eu já tô cansado de fazer, pode ficar tranquilo que vai acontecer. Esse tipo de crime, as pessoas que fazem normalmente já chegam com algum contexto para te pressionar de forma que você tome uma decisão rápida. Então por isso
eles estão sempre com urgência, forçando você a tomar decisão, não querem te deixar parar para pensar, para consultar outras pessoas. Eles querem que você tome a decisão ali, agora. Eles vão inventar histórias, vão criar cenários para que você tome a decisão na base da emoção, tá? Então, isso é uma característica. Então, reserva de última hora, reserva normalmente curtas, sempre tem pressa, urgência, querem que você decida, vão inventar uma historinha, você pode ter certeza. E, normalmente, isso também é um padrão clássico. Vem sempre com um pedido ou uma solicitação suspeita. É o seguinte, vamos supor que você recebeu uma reserva na Booking e você é responsável pelo pagamento. E você colocou que o cliente precisa pagar no dia da reserva, pelo menos metade. Aí chega o cliente, né, sei lá, vamos botar que a reserva daqui a uma semana. Ele fala para você, fulano, olha só, eu fiz a reserva, mas acontece o seguinte, meu cartão está sem limite. Ele só vai virar o limite daqui a 5 dias, no dia do check-in da reserva. Será que você não pode fazer a cobrança do cartão no dia? Então ele vai criar uma história, ele vai te pedir alguma coisa que mexa com você, que tenha a possibilidade de te fazer cogitar. E isso é o que eu te falo, o golpe você só entende depois de um tempo que acontece. É muito difícil de, no momento, você ter o estalo. Caraca, estou sendo vítima de um golpe. Por isso que eu estou trazendo essas situações à tona, porque isso vai te ligar um alerta. Outro tipo de solicitação suspeita. Vamos supor que o cliente esteja no meio da estadia, né, na sua acomodação. E ele fala o seguinte, ô fulano, gostei muito aqui do seu apartamento, da sua pousada, maravilhoso, um dos melhores lugares que eu já fiquei. Inclusive eu estou pensando em estender, mas eu só vou conseguir te dar a resposta no último dia. Aí você fala, não, beleza, pode me dar a resposta. E aí o que você faz? Você cria aquela ansiedade. Aí vamos supor que chega o último dia e ele fala, vou ficar mais. Aí beleza, você fala, cara, transfere pra mim, beleza. Só que se for depois das 5 horas e ele falar, não, meu Pix não tá funcionando, vou ter que fazer agendamento. Aí você, tá bom. Aí ele agenda no último dia, né, no checkout, pra cair na sua conta no dia seguinte, só que no dia seguinte já é a extensão dele. Aí vai acontecer a mesma coisa que eu te falei que aconteceu com o meu amigo quando a gente administrava junto o imóvel. Então, esse é mais um exemplo de pedidos ou solicitações suspeitas. É porque eu tô falando suspeita aqui nesses cenários que eu falo para você muito óbvio. Mas quando isso acontece, ou se isso acontecer com você, tomara que nunca aconteça, no momento você não vai saber que é suspeito. Mas tem algumas que ligam o alerta. Um outro que eu já vi também é o seguinte, a pessoa faz a reserva através de alguma plataforma que não é responsável por fazer a transação, ou que você optou por você ser o responsável, e aí a pessoa fala, olha, fiz a reserva pelo cartão da empresa, mas a empresa só autoriza que faça a cobrança tal dia. Você pode me ajudar com isso? E o que eu estou te falando é o seguinte, esse tipo de crime, esse tipo de criminoso, estelionatário, ele vai inventar 1001 desculpas, e eu vou te falar das melhores desculpas, das mais convincentes possíveis. E muitas das vezes a gente cogita. Normalmente o que acontece é o seguinte, enquanto a gente não cai em um dos golpes, a gente não aprende. Sabe aquele conselho que mãe dá, que pai dá, você só vai aprender isso quando acontecer com você? Então eu não tô aqui para ser moralista, mas esse é um bom exemplo de coisa que a gente aprende mais quando sofre na própria pele, tá? Infelizmente isso acontece, tá todo mundo vulnerável, tá? E eu tô trazendo aqui porque eu tenho certeza que isso pode te ajudar. Só que é o seguinte, eu tenho que ter muita responsabilidade de trazer esse conteúdo para você, porque a primeira coisa é o seguinte, a gente não pode interpretar isso de forma isolada. Não é porque uma reserva de última hora, não é porque a pessoa está com pressa ou urgência, e não é porque tem uma solicitação que possa parecer suspeita, que aquilo é um golpe, que aquilo é uma fraude. Tá? A gente pode até ser injusto. O que eu estou falando é o seguinte, isso daqui foram uns padrões que com a experiência que eu tenho, tá? Hoje eu administro 8 imóveis, uma casa, um apartamento, eu lido diariamente com alguns anfitriões, né, no Instagram, aqui no YouTube, enfim. E eu tracei essas características em comum. Normalmente é mais de uma que está associada, normalmente até as 3. Reservas curtas também entraria, assim, o padrão é mais de uma acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu não quero que você, cada reserva que tem alguma das características, já ache que possa ser um golpe. Calma, procure identificar se realmente mais de uma, né, dessas características estão acontecendo. Lembre-se que isso daqui é um padrão que eu, Henrique, estou trazendo, que eu levantei com meus casos particulares e com as conversas, os contatos que eu tive com outros profissionais. E terceiro, tão importante quanto, os criminosos, os crimes vão se modernizando. Então hoje os principais são esses que eu passei com vocês. Amanhã vão ser outros, amanhã que eu digo no médio, talvez no curto, no longo prazo vão ser outros. Por exemplo, com o Pix, os crimes, as fraudes estão se reinventando também, são outros, tem outras caras.
Então, qual que é o meu papel aqui? Por que eu tô te falando isso? Porque o que eu quero desenvolver em você é um senso crítico de quando chegar alguma situação, de quando você vê essas características, você já conseguir por conta própria criar, né, esse alerta, esse estalo. Porque eu trouxe alguns exemplos. Pode ser que o golpe que tentem aplicar em você, na sua acomodação, no seu negócio, tenha algumas facetas diferentes. Mas essas características aqui, até pela experiência que eu já tenho no negócio, características que eu diria que, independente da forma do golpe, associadas é um forte indício. É um sinal de fumaça que tem uma coisa estranha, tá certo? Mas lembre-se disso. Analisar em conjunto, isso é um padrão, não é uma regra, e que, com o passar do tempo, assim como a tecnologia se moderniza, infelizmente, os golpes também se modernizam, tá? Então, ótimo, olha só, a gente já falou dos principais golpes, do tipo dos golpes, das características que eles têm, dos pontos em comum. Agora a gente vai entrar como evitar, tá bom? Então vamos lá. O que você pode fazer para evitar? E aqui é mais direto, é mais reto, porque aqui são ações, tá? Esse é o objetivo. Eu só tenho duas ponderações aqui que eu já vou falar com você. Primeiro é o seguinte, dependendo da plataforma, que é o caso da Booking, você pode optar por o pagamento ser pela Booking ou o pagamento você ser o responsável de cobrar do hóspede. E você pode escolher se quer cobrar por cartão, você pode escolher se quer cobrar por transferência bancária, se quer dinheiro, você escolhe. Tá, o que eu recomendo? Eu recomendo, até pensando em golpe, que você faça pela plataforma. Por quê? Porque o risco, o ônus do golpe vai para a plataforma. É o que eu falei. O Airbnb e a Booking sofrem fraudes, sofrem golpes. A gente só não vê, a gente só não tem acesso. Pode ter certeza que tem reservas que as plataformas recebem, pagam pra gente e sofrem um golpe, sofrem um calote, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Se você puder optar, opte pela plataforma. Mas eu tenho que ter cuidado ao falar isso. Por quê? Porque isso é uma decisão estratégica. Então, como exemplo, finge que uma reserva começou no meio de julho e terminou dia 2 de agosto. A Booking só vai te pagar no dia 15 de setembro, aproximadamente. Por volta do dia 15 do mês seguinte ao checkout. Então, isso é uma decisão estratégica. Por quê? Porque influencia no fluxo de caixa, tá? E isso pode prejudicar muitos negócios ou muitas empresas. Então, eu tenho que ter responsabilidade de eu te falar isso, porque não é simplesmente pedir para a Booking ser responsável. No caso da Booking, você tem que saber que isso daí pode prejudicar seu fluxo de caixa e você tem que ajustar seu negócio. Quando você é o responsável pelo pagamento, você pode configurar o seguinte, eu quero que a cobrança seja feita do cliente no dia da reserva. Se ele fizer a reserva com um ano de antecedência, você vai ter esse caixa, você vai ter esse valor antecipado. Isso é bom em termos de negócio. Mas você tem que botar na balança os ônus e os bônus. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ter o bônus de poder antecipar, né, o valor da reserva, mas você vai ter o ônus de poder acontecer isso, tá? Então ninguém é melhor que você para decidir o que é melhor para o seu negócio, para a sua acomodação, tá certo? Esse é o primeiro ponto. Se puder optar, eu recomendaria, que é o que eu faço, optar o pagamento pela plataforma. Segundo ponto é o seguinte, evitar ou não aceitar cartão de crédito. Se o cartão de crédito é o maior vilão, né, nesse sentido de golpes, que é onde está concentrado os golpes, se você não aceita cartão, você automaticamente zera esse risco. Só que, assim como eu falei das plataformas, é uma decisão que você tem que tomar para o seu negócio. Tem que saber que a partir do momento que você não aceita cartão de crédito, provavelmente você está fechando algumas portas. O que eu gosto de fazer? Olha só, no Airbnb e na Booking, o pagamento é por cartão de crédito. Então, se chega um cliente para mim que quer pagar por cartão de crédito, eu falo, olha, então faz a reserva pelo Airbnb, faz pela Booking. Se você quiser fazer direto comigo, aí eu deixo um preço um pouquinho menor, o pagamento é por Pix. Aí a decisão é do cliente. Aí ele pode inventar a desculpa que ele quiser. Ele tem a opção de pagar por cartão, tem a opção de pagar direto, se quiser comigo, tá certo? Então você tem que mensurar isso. O quão isso vai afetar o seu negócio. Vamos supor que você tem uma pousada, quarto pra caramba, que você consegue muita reserva direta. Faz sentido você parar de aceitar cartão? Não faz? Você tem que realmente colocar isso na balança, porque pode ser um tiro no pé, tá? Mas eu, por exemplo, estou parando de aceitar cartão, só em alguns casos muito pontuais, até para amenizar esse risco. Terceiro ponto é o Pix. Pix, você sabe bem, é uma novidade, né? No ano de 2021 foi lançado e isso tem que reconhecer que fez e faz muita diferença. Porque o Pix não tem desculpa. Todo mundo tem, não importa o banco, não importa o dia, o horário, não importa nada, se é feriado,
fez Pix, resolveu o problema, está transferido, não vai ter golpe, não vai ter fraude, tá certo? Então, o Pix, eu recomendo usar o Pix porque é prático, é de graça e reduz o risco a zero. Cai na hora, não tem isso de cair depois, então o Pix veio para ajudar, veio para ficar. Então, ó, esses 3 são os principais que você consegue evitar os golpes. Eu coloquei esse ponto de atenção. E por quê? Porque, assim, na minha opinião, esses 2 eu vou explicar para vocês, eles ajudam a minimizar, mas não evitam, tá? Primeira coisa é o seguinte, orientação da operadora do cartão. Quando chega um e-mail para mim falando de chargeback, no e-mail, quando chega o chargeback, a operadora do cartão fala, olha só, o cliente tal está dizendo que não reconhece a compra feita no seu estabelecimento, então essa contestação visa o estorno desse valor, a não ser que você apresente esses documentos. Aí ele faz uma listagem de um monte de documentos. Eu vou te falar quais são. As operadoras do cartão pedem 4 documentos. Nota fiscal, um documento feito à mão que a pessoa autoriza fazer a cobrança de cartão de crédito, os dados do portador, CPF, comprovante de residência, um monte de informação, o que eles pedem de cópia do comprovante de venda. Então é o seguinte, o cartão pede um monte de documento, inclusive uma carta feita à mão, se eu não me engano, você não tem 100% de certeza não, mas eu acho que sim. Eles pedem até que reconheça a firma para que isso sirva de prova contra esse não reconhecimento de compra. O que eu estou falando para você? Na prática, isso é inviável. Imagina, toda reserva que for cartão, você tem que pedir para o cara assinar um documento, ir no cartório, reconhecer firma, pegar um comprovante de endereço dele, tirar foto da frente do cartão. No final das contas, isso se torna inviável. Isso não é prático. Isso, para a operadora do cartão, para coisa jurídica, ótimo. Mas, no dia a dia, para o negócio acontecer, é praticamente viável. Eu, particularmente, conheço ninguém que faça isso. Então, apesar da operadora do cartão solicitar isso, na prática eu não vejo isso acontecer. Mas é a solicitação dela, eu me senti na obrigação de colocar aqui. E tem outro ponto também. Quando a operadora do cartão pede isso, o que aconteceu comigo? Um golpe que eu sofri, o estelionatário tinha todas as informações do cartão. Eu pedi a foto da parte frontal do cartão, eu pedi uma foto da identidade, do comprovante de residência, o estelionatário mandou tudo, e tudo conferia, batia. Mas ele, alterou as informações, e aí depois eu fui descobrir que o cartão que ele tinha me mandado, na verdade, era o nome de outra pessoa. Enfim, o que eu tô falando é o seguinte, eu quase segui a risco o que me pediram aqui. Mas como o cara é estelionatário, eu não sabia, não tinha como saber. Esse caso é que eu te falei que está na justiça, porque eu entendo que a Booking também tem que se responsabilizar. Na minha opinião, isso aqui não resolve, mas é a recomendação da operadora do cartão. E por fim, contrato. O contrato é o seguinte, no final das contas, a maioria esmagadora que recebem reservas por plataformas não fazem contrato porque o contrato já é a própria intermediação da plataforma. Airbnb, TripAdvisor, Booking, Expedia, Teste.com, Decolar, enfim, Verbal. Então, normalmente a plataforma já faz esse papel de contrato. Quando a reserva é direta, beleza, o contrato faz sentido. Mas acontece que na prática, com aquelas características que eu te falei das reservas, normalmente é uma reserva próxima, em cima da hora. Então, o que eu te falo, o estelionatário sempre vai contar uma história, ou às vezes ele vai fazer o contrato, só que é difícil às vezes de você acionar o contrato, de você usar ele, porque às vezes o estelionatário está usando o nome de outra pessoa, você não sabe, ele bota uma assinatura falsa, o e-mail não é dele. Então, como o criminoso ele trabalha bem isso de falsificar, é difícil de você conseguir acionar aquele contrato. Provavelmente as informações ali são falsas, você não consegue acionar a pessoa, você não sabe quem é ela no final das contas. Então, assim, o contrato eu acho muito bonito na teoria, mas no caso do estelionatário é muito difícil de... Você fez um contrato com ele, as informações dele procedem, o estelionatário normalmente usa outro nome, você às vezes não encontra com a pessoa, a não ser que, no caso da sua acomodação da sua pousada, você encontre com ele, você peça o documento dele, aí você valide, aí beleza. Mas mesmo assim, se for um estelionatário profissional, pode passar despercebido. Profissional que eu digo é uma pessoa que falsifica documento, que troca nome, troca foto, vai saber, tá? Então, o meu ponto é o seguinte, essas duas, na minha opinião, são mais teóricas do que práticas. Essas 3, para mim, resolvem, tá? E só uma dentro, na verdade, essa 1 não resolve, mas o risco, o ônus, fica para a plataforma. O Airbnb e o Booking, como eu te falei, sofrem golpes, sofrem calote, mas isso não chega até a gente, tá certo? E aí, por fim, o seguinte, quais são as consequências desses golpes? E aqui é uma parte muito importante, que é aquilo que eu falei. Eu me sinto na responsabilidade de vir aqui
passar tudo que já aconteceu comigo, e eu tô vindo aqui com toda humildade falar que eu já caí nesses golpes, eu não tenho vergonha disso, eu aprendi muito e eu tô usando, na minha opinião, da melhor forma, que é passando isso adiante, passando isso pra você. Eu não quero que isso aconteça com ninguém, porque isso enfraquece o negócio como um todo, e agora você vai entender por quê. Então a primeira consequência, que é a mais óbvia, mas na minha opinião é a mais leve, no final das contas é a menos expressiva, vou te explicar por que já, é o prejuízo financeiro. Prejuízo financeiro porque se foi um golpe, provavelmente vai dar um calote, o cartão vai devolver o dinheiro para o dono, quem vai sair no prejuízo é o administrador da acomodação, o anfitrião, a pousada, porque no final das contas a responsabilidade de fazer a checagem é de quem está fazendo a cobrança. Se você cobrou e o cartão não era da pessoa devida, e aí depois a pessoa que é a verdadeira propriedade do cartão fizer a contestação, a operadora do cartão vai devolver o dinheiro e a sua acomodação vai ter prejuízo financeiro, que foi o meu caso. Ou seja, você recebeu a pessoa, o seu calendário ficou bloqueado e você não vai ganhar por isso, tá? É isso que é prejuízo financeiro. Você hospedou uma pessoa, mas você não vai ganhar por isso. A segunda consequência é o trauma. E por que o trauma? Porque tem um pouco do contexto do que eu já falei para você. No caso de aluguel de temporada, por exemplo, muitos dos casos, a pessoa que administra uma acomodação é o próprio proprietário. E muitos proprietários já têm uma idade avançada. Alguns desses trabalham com prazer, gostam do que fazem, gostam de receber pessoas e não visam necessariamente lucrar ao máximo, ter a maior rentabilidade possível. Tem alguns proprietários que pegam mais leve, que gostam de reservar, que deixam um período entre uma reserva e outra, 1, 2 dias para fazer a faxina com calma, enfim. E normalmente esse tipo de pessoa é mais apegada. Então quando acontece um golpe, uma experiência negativa dessa, essa pessoa sofre um baque, essa pessoa começa a repensar se é isso mesmo, porque não tem certo e não tem errado. Mas muitos não enxergam isso como negócio. E todo negócio, no final das contas, está suscetível a acontecer algum golpe. Você pensa uma loja física, pessoas roubam às vezes produtos. No caso do Mercado Livre, por exemplo, pessoas podem comprar produtos e mercadorias com cartão de outros. Enfim, todo tipo de negócio está suscetível a passar por isso. E o aluguel de temporada, as pousadas não são diferentes. Então, esse é o tipo de coisa que mexe com quem tem apego àquilo. E aí gera um trauma. E aí, esse trauma acaba se manifestando de várias formas. Uma das formas a pessoa pode desistir do negócio. E desistir do negócio pode ser ela sair, ela parar de administrar e às vezes ela dá para outra pessoa administrar. Então, um golpe desse tem o potencial de gerar um trauma, a pessoa fica com na cabeça, a pessoa não dorme direito, a pessoa se estressa, a pessoa aciona advogado, a pessoa manda e-mail para o operador do cartão, a pessoa vai olhar as câmeras de segurança para... Isso daqui dá um trauma, isso dá um trabalho, isso daqui deixa uma cicatriz, tá? Por isso que eu falo, você não vai querer aprender, se isso nunca aconteceu com você, você não vai querer atender isso da pior forma. É muito ruim, não recomendo para ninguém e como eu te falei, esse é o motivo que eu estou fazendo esse vídeo aqui para você. Outra coisa, outra derivação desse trauma pode ser o quê? A pessoa pode considerar outras alternativas. Imagina, ainda no exemplo desse administrador que tem mais idade, que é o dono do apartamento, do imóvel, da propriedade, que seja, ela pode começar a pensar, não, para passar por esse tipo de coisa, prefiro alugar fixo, prefiro vender, prefiro que ninguém use. Você consegue visualizar esse tipo de reação? E aí, como eu te falei, quem sai perdendo no final das contas é o negócio como um todo. Isso acontece aqui, acontece ali. Aí uma pessoa que sofreu o golpe conta para outra. Isso é muito ruim para todos, de uma forma geral. E não só para aquela pessoa. É claro que o trauma, aquilo vai ficar mais marcado para a pessoa que passa por aquilo. Mas no final das contas, ninguém está ganhando. E como eu te falei, esse é o motivo que eu vim gravar esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você conhece algum tipo de administrador que passou por isso, então eu quero que você me conte se isso já aconteceu com você, você deixa seu comentário. Se tem um outro tipo de golpe que você conhece, já ouviu falar que eu não falei, fica à vontade também. No futuro eu vou gravar um outro conteúdo, como eu te falei, os golpes vão se modernizando e aí a gente tem que estar atualizado, a gente tem que ficar atento, porque a gente só tem a ganhar se a gente conseguir ficar longe desse tipo de coisa, tá bom? Então eu espero que tenha ajudado. Recomendo que você adote as formas de evitar os golpes que a gente passou. E no futuro vão ter mais conteúdos. Agradeço a sua participação, você ter ficado até o final. Isso mostra que você é comprometido. E até o próximo vídeo, combinado? Um abraço.